Sejam todos bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, a mais uma história do cristianismo, uma cópia do judaísmo. E hoje irei apresentar esse conteúdo. Vamos para a mensagem. O que é o dízimo bíblico e o medieval? Para saber, vamos voltar um pouco ao tempo, para entendermos resumidamente o que é o dízimo bíblico e então aprendemos depois o que é o dízimo medieval e qual desses dois está sendo praticado e ensinado nas denominações evangélicas. O dízimo bíblico passou a ser lei para o povo de Israel com a lei de Moisés, depois da saída dos hebreus do Egito em 1446 a.C. A lei especificava que era para ser dados dízimos das colheitas, dos frutos, das árvores, animais do gado e do rebanho unicamente. Vemos no livro de Vaikra, capítulo 27, verso 30 e 33. Estes dízimos eram usados para dar sustento aos levitas e aos sacerdotes, pois esta é a herança que Deus havia determinado para eles. Dentre os filhos de Israel, em sua terra prometida, vemos no livro de Bamidbar, capítulo 18, verso 21 e 24. Eram também comidos em festivais anuais em Deravim, capítulo 14, verso 22 a 26. E ainda eram usados para promover o alimento dos órfãos, viúva e das pessoas mais pobres que viviam no território de Israel. No caso dos levitas, recebiam um dízimo destes alimentos para que se dedicassem ao culto divino de seu tempo, enquanto Jesus exercia seu ministério terreno. O mesmo dízimo da lei ainda era praticado. Por isso, os fariseus davam dízimo de hortaliças. Este é de fato o dízimo bíblico. E embora ele não esteja em vigor nos dias de hoje, se há uma lição que podemos aprender com ele, é que naquela época o dízimo era com amor, suprir as necessidades um dos outros, uma virtude natural da vida. O dízimo bíblico sempre foi alimento e nunca foi mensal, porque as plantações não davam todo mês, mas sim de 3 em 3 meses ou anual. A seguir, vamos começar a entender o que é o dízimo medieval. O dízimo medieval, com a chegada da nova aliança feita por Jesus de Nazaré para o povo judeu da época, com a destruição de Jerusalém e seu templo, a consequentemente diáspora judaica do ano 70 DC, o ministério levítico perdeu sua eficácia, meus queridos e amados irmãos, e funcionalidade. E com isso, certas leis cerimoniais de Moisés, incluindo o dízimo, pois perdeu sua aplicação devido a estes eventos. Em Deravim, capítulo 14, verso 22 e 26. Por exemplo, para se ter uma ideia, esse texto descreve a relação dos dízimos com o culto celebrado no templo de Jerusalém. Porém, ainda antes disso, os próprios apóstolos do Nazareno já não trabalhavam mais com a doutrina do dízimo bíblico com a igreja cristã, nem mesmo para suprir necessidades alimentícias de certos irmãos, pois travava-se de uma lei cultural exclusiva para Israel. Antes, os apóstolos sempre trabalhavam através da consciência e do amor dos irmãos, à medida que iam necessitando de suas doações, colocando-se a si mesmo. Permaneceu assim até o início da Idade Média.
pelo menos. Quando o Império Romano, em meados do século IV, começou a instituir o cristianismo como religião oficial do Império, e com isso formou uma igreja oficial do cristianismo, a Igreja Católica Romana. Um tempo depois, conforme registrado no documento 8 da CNBB, da Pastoral do Dízimo, publicado em 1974, no ano 567, em um concílio católico na cidade de Tours, região da França, o dízimo começou a ser imputado aos fiéis sobre domínio do Império Romano, e sua igreja, que era dominada no Ocidente europeu, de onde veio muito do cristianismo que conhecemos inicialmente. Esta prática foi se difundindo pelas religiões dominadas pelo Império Romano e alcançando todo o continente europeu, de onde vieram os colonizadores do Brasil, e muitas denominações de igrejas oriundas, diretas ou indiretas, da Reforma Protestante, e por isso herdeiras de certas doutrinas bíblicas que foram deturpadas pela Igreja Católica Romana medieval no século VIII. O imperador Carlos Magno difundiu ainda mais a prática das religiões, onde governava determinado que não pagava o dízimo ao clero seria multado. Nos dois primeiros concílios de Latrão, no século XII, este dízimo medieval foi finalmente incorporado como uma doutrina oficial da Igreja, ganhando várias regras no início do século XVI. Como você deve saber, com a chegada da Reforma Protestante, muitas coisas mudaram, meus queridos, e várias novas igrejas surgiram. Muitas coisas da verdadeira doutrina cristã foram restauradas, mas a doutrina do dízimo continuou, meus queridos e amados irmãos. Portanto, este é o dízimo medieval, isto é, aquele criado na Idade Média, onde qualquer coisa de valor era dada ao clero, através de certa imposição, com faliciosas argumentações ou teológicas. E hoje os pastores aproveitam dos fiéis sem um fundamento bíblico do dízimo e tomam seu dinheiro, que você luta um mês todo, arriscando sua vida, saindo cedo de sua casa, para, no começo do mês, dar para esses homens. É muito lamentável como o ser humano gosta de ser enganado, mas se depender de mim, estarei aqui esclarecendo a história bíblica e seus feitos da época medieval cultural. Que a graça de Deus esteja em seus lares, brasileiros e não brasileiros.